pessoal, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouco sobre a história como disciplina escolar. Então vamos lá. Bem, para início de conversa, o processo de transformação da história em disciplina ensinável teria ocorrido primeiro na França. Isso no contexto das transformações revolucionárias do século XVIII. O processo estaria inserido na luta da burguesia pela educação pública, gratuita, leiga e obrigatória. De acordo com Nadai, o século XIX teria acrescentado paralelamente aos grandes movimentos que ocorreram visando construir os estados nacionais sob a hegemonia burguesa, a necessidade de retornar-se ao passado, com o objetivo de identificar a base comum formadora da nacionalidade. Daí a observação sobre os conceitos tão caros à história, né? É desse contexto que surgem conceitos como nação, pátria, nacionalidade e cidadania. Esse movimento teria culminado na chamada Revolução Positivista, que teria legitimado para a história seu campo de atuação e também o seu método. No Brasil, desde a sua criação como disciplina, isso no século XIX, a história teria percorrido vários caminhos, numa trajetória plural de difícil mapeamento. Com sua implantação no Colégio Dom Pedro II, a disciplina teria sido sustentada por diferentes concepções de história e também de tendências historiográficas. Bem, num primeiro momento, ensinou-se a história da Europa Ocidental, apresentada como a verdadeira história da civilização. A história pátria surgiria como uma espécie de apêndice, sem um corpo autônomo e ocupando um papel extremamente secundário. Relegada aos anos finais do ginásio, com um número ínfimo de aulas e sem uma estrutura própria, a história consistia em um repositório de biografias de homens ilustres, de datas e também de batalhas. Mesmo após a proclamação da República, a principal referência dos programas curriculares, isso entre 1931 e 1961, continuou sendo a história da Europa. Essa tendência ela foi bastante criticada por historiadores brasileiros e considerada um dos grandes problemas da disciplina. Trata-se, então, de uma concepção europeizante dos conteúdos. De acordo com Abud, a história do Brasil teria se iniciado quando os ibéricos se lançaram ao mar, chegaram às novas terras e plantaram as sementes da civilização cristã. Nesse momento, os nativos passaram a sofrer o processo histórico como elemento passivo, somente um complemento do real sujeito da história. Esse real sujeito da história, ele seria o conquistador, o homem branco europeu. Apesar de a história ser a principal referência dos conteúdos ensinados na disciplina História, pode-se afirmar que a partir de 1860, as escolas primárias e secundárias começaram a sistematicamente incluir os seus programas à história nacional. Como afirma Cici Bittencourt, o número crescente de compêndios de história do Brasil, editados sobretudo a partir da década de 60 do século XIX, comprova a incorporação dessa área do conhecimento histórico na cultura escolar do período.
tanto para as escolas secundárias quanto para o ensino elementar. No período republicano, a incorporação da concepção de que a disciplina História tinha a responsabilidade de formar os cidadãos acaba ganhando força, como demonstram as diretrizes da Lei de Educação de 1931 e 1961, bem como os programas que passaram a ser utilizados nas escolas. Os principais conteúdos da história do Brasil tinham como objetivo a constituição e a formação da nacionalidade, com seus heróis e marcos históricos, sendo a pátria o principal personagem desse tipo de ensino. Com a Lei número 5.692/71, foi oficializado o ensino de estudos sociais nas escolas brasileiras, ficando os conteúdos específicos da história destinados somente aos alunos do antigo segundo grau. A concepção e os conteúdos da história continuavam atrelados às concepções tradicionais. No entanto, já na década de 1980, a história ensinada nas escolas e universidades brasileiras teria sido objeto de debates e inúmeros estudos, tornando-se um campo de pesquisa de teses, de dissertações e publicações, como livros e artigos especializados. As reflexões apresentadas nesse período apontam a existência de diversas abordagens e temáticas para o ensino da história, além de questionamentos acerca dos conteúdos curriculares, também das metodologias de ensino, do livro didático e ainda das finalidades de seu ensino. As questões epistemológicas do conhecimento histórico e a problemática da reprodução do conhecimento no ensino da história para a escola fundamental e média também acabou tornando-se objeto de discussão. Faz parte ainda desse processo a realização de congressos, de simpósios e encontros cuja temática principal passou a ser o ensino de história. Vale ressaltar que as discussões foram sendo organizadas com o intuito de entender a disciplina História de forma autônoma. A década de 1980 é também expressiva no que se refere à luta encetada em universidades, associações e entidades profissionais com o objetivo de combater a proposta de estudos sociais, identificada com os interesses e também com a ideologia dos representantes da ditadura militar brasileira. A reconquista da disciplina de História como representante do conhecimento específico e autônomo ampliou as tentativas que vinham sendo feitas por alguns historiadores de incluir nas discussões acadêmicas a problemática do ensino de história. A interferência de especialistas diversos permitiu um diagnóstico das condições do ensino da história em escolas brasileiras. Permitiu também um perfil do professor, nesse caso específico do professor de História, cuja formação era dividida nesse período entre os cursos de graduação de licenciatura em História curta ou plena, além do curso de Estudos Sociais, que seria também curto ou pleno. Fundamentalmente,
a condição reprodutivista do ensino de história nas escolas, bem como a problemática do livro didático, foram e ainda continuam a ser, ainda hoje, o tema mais debatido por estudiosos, cujo objeto de pesquisa é o ensino dessa matéria. Também a problemática da história dos vencedores e as questões relativas ao desenvolvimento das concepções de tempo continuam sendo temas recorrentes de pesquisa individuais ou de encontros coletivos de pesquisadores e professores de história. Então é isso. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até o nosso próximo conteúdo.